Olá, chegamos até vocês com mais um Palavra da Semana da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. E hoje eu baseio a reflexão no texto bíblico base para a pregação do último domingo, que é Lucas 21, 25 a 36, que fala sobre a volta de Jesus. Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Vejam um exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Bem, nesse último domingo nós iniciamos oficialmente a época que nós chamamos de Advento. Advento são as 4 semanas que antecedem o Natal, um tempo de preparação. Você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver esse texto que nós acabamos de ouvir com Advento e Natal? Bem, Advento significa aparecimento, chegado, tempo de preparo para algo. Bem, há milhares de anos Deus começa a enviar promessas de que viria o Messias, viria o Redentor, aquele que redimiria, consertaria o mundo e o reaproximaria de Deus. E essa promessa ela foi repetida por diferentes profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. A vinda do Messias era algo esperado por todo o povo de Israel, o povo de Deus. Mas, não esqueçamos, Jesus já veio. Já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou, já foi levado ao céu, está sentado à direita do Deus que é todo-poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, como nós confessamos no Credo Apostólico. Então, existe o Jesus glorioso, todo-poderoso, que está sentado no trono, o trono do domínio do universo, o trono que está acima de todos os tronos, acima de todos os poderes e autoridades desse mundo. Sendo assim, eu lamento dizer, mas não existe mais o menino Jesus. Interessante que muitas pessoas, que ainda comemoram o Natal lembrando de Jesus, oram, lembram do Jesus menino, mas esse não existe mais. Não haverá mais Jesus bebê nesse e em nenhum outro Natal. Tá? Eu sei que muito provavelmente Jesus não tenha nascido ali no dia 24 de dezembro, que essa data ela foi adaptada pelo imperador Constantino, que cristianizou uma festa pagã, mas querendo ou não, o sentido do Natal, dessa comemoração, é a celebração do nascimento de Jesus. Daí você pode querer argumentar, mas, enfim, a gente lembra do nascimento de Jesus, do Jesus menino, Jesus bebê, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente comemora o aniversário, a data de nascimento de alguém, de 20 anos, a gente continua comemorando o dia daquele bebezinho que nasceu há 20 anos, ou a gente comemora o aniversário da pessoa de 20 anos que está diante de nós?
Você fica num rapaz de 20 anos ou numa moça de 20 anos, ai, que bonitinho. Não, né? Pois então, por que a gente continua comemorando o aniversário, a data do Jesus bebê, do Jesus menino? Bem, a explicação é porque um menino, um bebê, não ameaça, não questiona, não faz pensar, não nos desacomoda, não mexe com a gente. Um bebê, qualquer bebê, tem a capacidade de despertar o lado mais querido de quase todas as pessoas. O meu cunhado, o marido da minha irmã, disse, né, quando o primeiro filho deles nasceu, graças a Deus que Deus fez os bebês fofinhos, pois se não fosse a tentação de jogar pela janela quando passa uma noite inteira chorando, seria ainda maior. Claro que ele falou isso em tom de brincadeira. Mas fato é que todos os bebês são fofinhos, bonitinhos e que não tem como a gente ver um bebê e não amolecer. Quem nunca parou diante de um bebê, até um bebê desconhecido, e começou a tentar brincar com ele, tentar fazer ele sorrir? É algo que está na gente. Os bebês despertam afetos, admiração, jamais representam ameaças, levantam questionamentos, né? E um bebê frágil, fofo, indefeso é tudo o que Jesus não é. Jesus é o Rei da Glória. É o Rei soberano assentado no mais alto e sublime trono. Ele é aquele que venceu a morte, que para aqueles que nele confiam, nele acreditam, promete perdão dos pecados, salvação e vida eterna. E algo que Jesus também promete, especificamente nesse texto que nós acabamos de ler, é que ele vai voltar. E que essa volta não será mais discreta, como foi a sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, Jesus nasceu pobrezinho, humilde, num berço de palha lá em Belém. Mas agora, como ele mesmo prometeu, a sua vinda vai abalar os céus e a terra. O mundo inteiro saberá o que está acontecendo. Haverá sinais no céu e na terra. Deixa eu te perguntar, você tem medo da volta de Jesus? Bem, Jesus ele diz essas palavras não para que nós tenhamos medo de quando essas promessas forem se concretizar. Mas ele diz essas palavras para que tenhamos esperança em meio às provações, em meio a guerras, em meio às dificuldades, pois como ele mesmo disse no versículo 28, fiquem firmes de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Sim, para os que creem, para os que entregam as suas vidas a Cristo e com ele vivem, existe a promessa de que quando Jesus voltar, a salvação plena e definitiva chegou. Por isso, se cremos, se andamos com Cristo, se a Ele tivermos entregue as nossas vidas, não precisaremos temer, poderemos nos alegrar. Eu sei que alguns de vocês também podem pensar, mas eu não acredito nisso. Bem, se a volta de Jesus Cristo for tudo o que Jesus mesmo descreveu e que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler, você acha que acreditar ou não muda alguma coisa? Percebe que a gente tende a pensar que se eu não acredito, a realidade vai mudar, né? Queridos, várias vezes eu ouço as pessoas dizendo, né? Eu não acredito que fulano morreu. Parece que não é verdade. Ou não quero acreditar. Eu pergunto se o fato de você acreditar ou não muda a realidade. Nós precisamos nos conscientizar também da nossa pequenez diante do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se ele do nada fez tudo, certamente ele é capaz de reformar tudo de novo. E se ele fez tudo a partir do nada, como nós vemos lá em Gênesis, com toda certeza ele pode abalar os céus e a terra na sua volta. Eu não sei vocês, mas eu prefiro me render, prefiro crer. E eu creio com todo o meu coração. E espero esse lindo dia em que finalmente poderei me encontrar com meu Senhor. Sim, porque quando Jesus voltar, só existirão dois tipos de pessoas. As que vão se alegrar e as que vão chorar dizendo: os malucos dos cristãos tinham razão. Só que diferente de que o nascimento de um bebê, que pode ser mais ou menos calculado, né, pela mãe e pelas pessoas mais próximas, a volta de Jesus não é anunciada com data marcada. Jesus somente convida para esperarmos crendo,
Jesus convida para ficarmos vigiando, confiando enquanto esperamos. Vigiar é não deixar de acreditar, é não se desviar do caminho, é não trocarmos a vida com Jesus por qualquer outra possibilidade que se apresentar diante de nós. O texto da nossa pregação, da nossa reflexão, termina da seguinte forma. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando, orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. De que grupo de pessoas você quer fazer parte? Daqueles que se alegram ou daqueles que choram? Que nós possamos permanecer firmes, confiantes, crendo no Senhor Jesus. Que a nossa fé esteja baseada nele, única e exclusivamente, para que quando ele voltar, nos alegremos e possamos correr para o seu abraço. Porque sim, para os que creem, que lindo dia será. Que Deus nos abençoe e nos permita refletir nesse tempo de advento sobre a volta do Rei, que certamente voltará. Amém.